Não saiu. Voltando à live, pessoal, desculpa aí, teve uma interrupção que eu não tinha visto, que não estava ao vivo. Fazendo uma revisão agora de algumas regiões, né, do nariz, para vocês perceberem quais as áreas que a gente tem que trabalhar. A aba nasal, né, lateralmente a gente consegue colocar o preenchedor para que tenha o fechamento dessa aba nasal, tá? A gente consegue ter uma aparência de fechamento mesmo com o preenchedor. Eu já vou falar para vocês como é que a gente faz isso. Nós melhoramos o ângulo comelo-labial, né, que seria a angulação, e aí a gente tem o ângulo ideal para o homem e para a mulher, para que não fique com aspecto feminino. A columela nós conseguimos trabalhar o preenchedor para deixar o nariz com formato de gota. Aí no ápice é um outro ponto que nós entramos com a cânula, né, fazemos o pertuito e trabalhamos tanto o dorso até a raiz, né? Nós começamos, né, entramos com a cânula até a raiz. Da raiz nós saltamos a proeminência óssea que a gente tem no osso do nariz, né? E também o septo que a gente pula para que deixe aí o dorso com esse formato retinho, né? Mais reto, que é o que o nosso paciente procura bastante. Aí na columela, onde eu falei que nós colocamos o preenchedor para deixar ele com formato de gota, né, aqui nessa região. Entramos com o pertuito aqui, né, fazemos o ângulo comelo-labial com a cânula a 45 graus, depois colocamos o produto na columela, em seguida a gente faz o pertuito no ápice e trabalha no dorso. Aí algumas regiões que a gente também precisa entender para poder não lesionar a cartilagem, né? Tem alguns pacientes que se mexem muito durante o procedimento, e esse é o risco de lesionar a cartilagem, porque a cartilagem tem uma certa dificuldade de regeneração, né? Então, a gente deve colocar o produto em um compartimento específico, justa óssea ou, né, no músculo aponeurótico, que a gente consegue trabalhar o dorso do nariz, né, deixando ele retinho, a angulação nasal, que a gente consegue trabalhar na espinha nasal, que eu já vou falar dela também daqui a pouco. E aí, na cavidade nasal, lateralmente, bem ao lado da aba do nariz, a gente consegue colocar uma pequena quantidade aí de produto, de forma que a gente eleve aí essa aba nasal e dê essa aparência para o nariz de que fechou a aba nasal, né? Eu tenho excelentes resultados trabalhando isso, e nos próximos slides eu vou mostrar um pouco sobre a anatomia de vasos e artérias, para que a gente possa trabalhar de forma mais tranquila em algumas regiões do nariz. Aí uma imagem que eu estou mostrando para vocês verem essa proeminência que a gente deve saltar, né? A gente entra no ápice nasal, trabalha aí o osso nasal, salta essa proeminência junto com o septo, para que a gente consiga deixar o nariz de forma reta, né? Quando a gente está trabalhando o dorso. E aqui na espinha nasal é onde a gente coloca o preenchedor para melhorar o ângulo, né? O ângulo comelo-labial, que a gente deixa o nariz com esse formato empinado, quem tem a ponta mais caída. E aí, um pouquinho da anatomia, né, da irrigação do nariz. A ponta eu não costumo trabalhar, porque infelizmente se a gente coloca uma quantidade até que pequena, além de lesionar aí a ponta do nariz, ser uma lesão irreversível, né? Mesmo com pequenas quantidades de produto, às vezes pode acontecer. É uma área que deve ser evitada, tem um pequeno compartimento para a gente trabalhar, é uma região muito vascularizada, né, nos arcos. E no próximo slide vou mostrar aí a irrigação geral, né, da face, e a região do dorso é a mais perigosa mesmo, onde a gente deve evitar injetar grandes quantidades de produto, né? A gente deve trabalhar injetando pequenas quantidades no dorso, para evitar o risco de intercorrência, evitar também injetar o produto de forma
superficial, né? A gente tem que criar um certo espaço para trabalhar com a cânula aí nessa região. E para vocês perceberem que ao lado do nariz, a gente tem uma certa distância, principalmente quando a gente fecha a aba nasal para trabalhar de forma lateral, né? Quando a gente quer fechar o nariz, a aba do nariz, a gente não tem aí uma irrigação importante, e por isso que se pode trabalhar nessa região para poder fechar a aba nasal, e isso eu mostro bastante no curso, e os alunos acabam ficando até um pouco surpresos que a gente consegue fazer isso, né? Fechar a aba nasal com o preenchedor, e é uma região segura que a gente pode trabalhar de certa forma, porque não tem nenhuma irrigação importante. E aí vou falar um pouco agora como é que a gente faz o procedimento, né? Aí no número 1, nós entramos com a cânula, onde a gente vai trabalhar na espinha nasal, para a gente poder angular o nariz, né? Aí o homem, a angulação entre 90 e 100 graus, a mulher até 110. E o que vai determinar isso é a quantidade de produto que a gente coloca aí, né? Um ângulo de 45, nós vamos sentir que realmente essa cânula encaixou aí nessa região, e com isso a gente faz essa angulação, né? A gente angula o nariz trabalhando no ponto 1. Desse pertuito que nós fazemos no ponto 1, nós elevamos o nariz para que a cânula entre até pouco antes da ponta do nariz, e a gente faz o preenchimento da columela. Eu não vou falar de quantidades, porque isso a gente vai mostrar nos cursos, tá? Eu estou apenas demonstrando como a gente faz o tratamento da região do nariz, para que no curso mesmo a gente possa falar de quantidades, como é que realmente a gente faz esse procedimento. E aí no número 3 nós fazemos o pertuito para chegar até o número 5 ali, onde é a raiz, né, do nariz. Não podemos passar para chegar na glabela, porque a glabela nós sabemos que é a região mais perigosa da face para fazer o preenchimento. E aí nós vamos fazer essa retroinjeção do 5 até o 3, como eu disse, saltando, né, essa proeminência óssea, para que a gente deixe essa aparência mais retinha do dorso do nariz. E com isso a gente consegue fazer o preenchimento, evitando, né, como eu falei, de injetar grandes quantidades no dorso, não fazendo o preenchimento da ponta, né, para evitar o risco de intercorrência também. E com isso a gente tem um sucesso no tratamento. No final da apresentação eu vou mostrar para vocês um estudo que eu achei bem completo, mas que eu fiz uma certa adaptação, né, fazendo a entrada pelo número 1 e não pelo ápice do nariz, e para trabalhar o dorso e a espinha nasal, para melhorar o ângulo. Eu costumo fazer mesmo por baixo, porque a gente evita de produto migrar para dentro da boca no futuro, né? Que a gente vê que alguns pacientes acabava que acontecia isso. Com isso, fazendo a angulação de forma correta, encaixando a cânula aí na espinha nasal, a gente consegue ter um sucesso no tratamento. O nariz é uma das regiões mais colonizadas por bactérias, então a gente tem que tomar bastante cuidado com a asepsia, né, antes de começar. Meus alunos já sabem que eu já falo sempre, álcool 70 não mata todos os vírus e as bactérias. Eu não costumo usar lidocaína com vaso, eu evito de usar para evitar também com epinefrina, né, algum tipo de intercorrência. E eu costumo fazer anestesia intraoral, né, para que tenha uma analgesia maior. A cânula eu costumo usar a 22G de 50 mm sempre, que já existe na literatura que de todas ela é a mais segura para evitar o risco de intercorrência de obstrução vascular, né? E o ângulo comelo-labial, que a gente vai trabalhar aí no número 1, como eu já disse. Aí em seguida a gente deve injetar de forma lenta, né, o produto, observando que está tendo essa angulação e que o produto está sendo injetado da forma correta, né? Tomando cuidado também com a profundidade, para ver se a gente não está injetando o produto muito superficial. Geralmente a gente faz o preenchimento com
o ácido mais denso, né? A gente tem várias marcas. Nesse estudo está comprovando isso, que é o mais eficaz. A região do dorso costuma durar realmente os 18 a 24 meses, mas a angulação, né, infelizmente, ela acaba durando menos, é o que a gente vê no dia a dia e também no estudo. Aí ficou comprovado isso, que a angulação dura, às vezes, 2/3 do tempo, né, ou às vezes menos se o paciente não toma cuidado de não dormir em cima do rosto, ou não tem o hábito de cuidar também da pele. Tudo isso interfere na durabilidade, né, desse procedimento. Depois que a gente faz o procedimento, a gente tem que observar se não tem nenhum tipo de isquemia, se não tem nenhuma diferença de cor, né, na região, para que a gente não tenha que fazer o uso da hialuronidase. O ideal é que quem já faça esses procedimentos tenha como encaminhar o paciente, caso tenha alguma suspeita, para fazer o ultrassom, né, para ver se não tem nenhum tipo de obstrução. Nós teremos agora, a partir do mês que vem, esse diferencial, que na nossa pós-graduação nós teremos o ultrassom de imagem, exatamente para que os nossos alunos já tenham esse recurso, para evitar quase que a zero mesmo qualquer tipo de intercorrência que venha a acontecer com relação a esse procedimento. E vão mandando dúvidas, gente. Falei bastante aí sobre esse procedimento. Aí sobre a angulação que eu já falei, que a do homem é em torno de 90 graus a 100, que a gente angula o ângulo comelo-labial, e o da mulher em torno de 100 a 110, que é o aspecto feminino da angulação. No fechamento da aba nasal, nós temos que observar a comissura, né, o canto do olho, para que fique com um aspecto harmônico também com relação à aba nasal, né? A aba nasal, nós conseguimos trabalhar a asa do nariz, né, com o preenchedor também, fechando a aba nasal. E aí é o envelope cutâneo, onde a gente coloca o produto, evitando realmente lesionar a cartilagem. Aí nesse ponto, onde tem aí a sinalização de um envelope cutâneo, geralmente é onde tem essa proeminência óssea, que a gente consegue aí disfarçar, né, preenchendo depois, e antes também entrando pelo ápice do nariz, para que a gente deixe ele com aspecto mais retinho. Esse é o estudo que eu falei para vocês, que eu encontrei, um estudo agora de 2020, que foram acompanhados 60 pacientes que fizeram o procedimento. Tem um passo a passo de como fazer o procedimento, como a gente deve recorrer a alguns medicamentos, no caso de intercorrência. Com o uso do ultrassom de imagem, a gente evita quase que a zero, né? E vai ser um grande diferencial que nós teremos tanto no nosso curso presencial, no curso online, que a gente vai ter também de rino e lábios, e na nossa pós-graduação. Então, você que quer participar, nós vamos iniciar novas turmas em São Paulo, Fortaleza e Imperatriz. Nós temos ainda algumas vagas. Abrimos uma turma extra também agora em Fortaleza. E, para quem já sabe, eu atualmente tenho clínicas em Fortaleza, Imperatriz e São Paulo, e também em Lisboa. Temos agenda agora também em setembro em Lisboa. Quem quiser fazer os nossos cursos, também temos aí a oportunidade agora. E vão mandando as dúvidas, pessoal. Quem tiver dúvidas, eu vou voltar aqui para a câmera para responder as perguntas de vocês.